Queridos amigos, queridas amigas, queridos irmãos, espero e conto amorosamente com a assistência dos nossos queridos irmãos espirituais, dirigentes desta casa, e particularmente com o meu anjo de guarda, meu espírito protetor e amigo, que me ampara, me assiste, bem como a todos nós, nesse grande momento que nós estamos tendo a oportunidade de viver, o reencontro com o Mestre amado, com Jesus, nosso amigo e irmão. Rogo a assistência dos nossos queridos irmãos. Nada mais encantador, nada mais significativo para nós, espíritos em evolução, de encontrar uma escola onde a proposta pedagógica dessa escola seja ensinar os alunos a amar-se, a amar ao próximo e a amar a Deus. Os queridos amigos, que eu estou tendo a feliz oportunidade de mais uma vez ver, rever, abraçar, sentir o carinho. Muito obrigado por se lembrar do seu amigo e me trazer para esse encontro em que nós estamos buscando a iluminação da consciência. Uma proposta pedagógica para levar nós, humanos, a sair do nível de consciência de espíritos de terceira ordem, predominância da matéria sobre o espírito, ignorância, orgulho, egoísmo, mais paixões nos seguem, de Deus a intuição. Aqueles que nos conhecem sabem que nós estamos profundamente mergulhados, todos nós, em apresentar ao planeta Terra o Consolador prometido por Jesus, para ficar conosco para todo sempre. O desafio da tarde de hoje, de apresentar uma reflexão, um estudo sobre o futuro da humanidade. Fui buscar a nossa educadora, o Espírito Joana de Ângeles, que através da mediunidade do Divaldo Franco, mandou para nós esta mensagem que vai ser a base do meu estudo da tarde de hoje. A grande transição. Mas ainda quero continuar dentro da introdução. Tive a felicidade de rever essa semana o 4º Congresso Mundial Espírita, realizado em Paris, no ano de 2004. A abertura com o nosso querido Raul Teixeira, falando da educação na proposta da doutrina dos espíritos. E o encerramento com o nosso Divaldo Franco, falando sobre a nova era. Majestoso trabalho do Divaldo, como sempre. Ele vai buscar, naquele momento, a proposta pedagógica espírita e associa ela ao projeto da Unesco para os próximos 100 anos em educação. Projeto esse que tem feito parte dos nossos encontros todas as vezes que nos reunimos para aprender a amar. Tenho sempre citado o projeto da Unesco porque ele faz parte do nosso dia a dia nas salas de aula das escolas da cidade do Recife, dos encontros nos fóruns, dos encontros no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, porque fazemos então, como o Divaldo fez, uma ponte entre a pedagogia espírita e os projetos pedagógicos que estão se aproximando das universidades na Terra. Agora mesmo, nos dias 18 de outubro e 25 de outubro, pela manhã, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, nós vamos apresentar lá o projeto cultural Nando Cordel, que os amigos receberam o material de divulgação para dialogar com os professores, alunos, residentes do Hospital das Clínicas e professores da Universidade Federal de Pernambuco sobre
O homem é um analfabeto emocional. Uma revolução cultural pela educação. E a proposta pedagógica da doutrina dos espíritos é revolucionária. Que bom que nós estamos podendo a tratar hoje em escolas públicas, em escolas particulares, em ONGs, em associações de classe, em hospitais, em universidades, desse magnífico projeto de tirar o homem desse analfabetismo emocional. É claro que todos nós temos uma grandiosa expectativa do futuro do planeta Terra. Será uma das coisas mais encantadoras que vai acontecer na Terra, é a revolução cultural pela educação. E nós temos, pois, bases majestosas para dizer a esse homem que o seu futuro, dentro da proposta que se nos chega através de Jesus, é encantador. Naturalmente, em séculos e séculos e séculos, porque não se muda uma cultura de uma hora para outra. Ok, meu filho, vamos pensar com Joana, vamos ver o que a nossa educadora, que tem uma série psicológica de 17 obras, psicologia espírita, encantadora, 17 obras. O som você pode tirar o som. E a projeção? Obrigado. Assim, ainda não. Não começa aí. Não começa nesse texto, não. Volte. Deixa eu ver aqui, onde você apertou. Nada. Me mostra onde é. Onde? Ok. Joana de Ângeles conosco. Opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. Anúncio esse de milênios, da grande transição que tenho dito eu, dentro de um aluno assíduo e dedicado dessa proposta, que a grande transição planetária será mental. O futuro da humanidade, a proposta que os senhores me apresentam para a gente pensar, terá por construção fundamental ensinar este homem a pensar. Pensar retamente, ouvir retamente, falar retamente, meditar retamente, operar retamente. Uma reprogramação mental. Esse é o futuro do planeta Terra. E uma reprogramação mental só se faz com uma educação que leva o educando a viajar para dentro de si mesmo. Um projeto para ensinar você a saber quem é você. De onde veio, o que está a fazer aqui, para onde vai. A grande transição planetária, anunciada pelas Escrituras, como nos lembra Joana de Ângeles, dar-se-á com um novo modelo educacional a ser implantado na Terra. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica,
ajustando as suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral. Anuncia-se pelas Escrituras o natural processo de evolução, tanto na estrutura geológica, mas fundamentalmente e principalmente nos níveis de consciência. E o foco de todo o trabalho de Joana de Ângeles conosco será nesse pilar. E não tem outro projeto que faça com que o futuro da humanidade seja como está previsto nas Escrituras. Isso porque os espíritos que o habitam, ainda caminhando em faixas de inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados, que impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma era nova de paz e felicidade. Aí está, na visão da nossa educadora, nos conhecimentos vastíssimos que tem da evolução do nosso planeta Terra, a informação que já chega a nós através de tantos outros espíritos, das migrações e emigrações que estão a acontecer na preparação do nosso terceiro milênio. Espíritos mais evoluídos, moral e intelectualmente, estão a vir ao planeta Terra para que esse processo de humanizar, espiritizar e qualificar venha a dar-se nesses séculos a caminhar. Lindo esse projeto. Até porque quero lembrar aos senhores que os senhores estão inseridos nesse contexto. Na grande maioria que aqui está, nós voltaremos à Terra. Ainda nesse século, nós vamos deixar o planeta Terra pelo nobre, belo, encantador processo de evolução, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Estagiaremos na raticidade, nos preparando mais para vir à Terra, dar continuidade ao projeto de Jesus para a implantação do amor na sociedade da Terra. Alguns dos nossos queridos amigos desencarnados já estão tendo essa felicidade de reencarnarem para dar o projeto Educar a ser implantado em todas as instituições, conforme está no Livro dos Espíritos, questão 914. 896 a 796, 914, 872, 917, o projeto do grande futuro da humanidade. Vá lá no Livro dos Espíritos, vocês lembram. Espíritos mais evoluídos vindo ao nosso querido planeta Terra. Lindas flores. Os espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e vileza, estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos inóbeis, assim renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário, quando recuperados e decididos no cumprimento das leis de amor. Os senhores naturalmente conhecem a majestosa, encantadora, brilhante, educativa, psicológica obra de André Luiz. Em contato, não mais tem crenças, tem saber de como esse processo nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre é fundamental para que nós possamos, pela misericórdia, a bondade, o amor de Deus, refazermos caminhos, reeducarmos-nos na conquista de poder viver numa sociedade de homens de bem. Está a dizer Joana de Ângeles
que pela misericórdia divina, alguns desses 7 bilhões de espíritos na Terra precisarão, necessitarão, serão amparados e assistidos, mas não mais no planeta Terra. Espaços inferiores, onde lá irão contribuir com o progresso aonde ele for habitar. Ou seja, dá-se nesse momento, no planeta Terra, a transferência, bons espíritos mais evoluídos chegando, e os renitentes, com todas as oportunidades que tivemos, não mais virão à Terra, no estágio de evolução em que se encontram. Jamais abandonados, mas necessitarão de ir habitar mundos inferiores, para que no futuro, no tempo, recuperem-se perante sua própria consciência e Deus, e aí retornarão ao planeta Terra. Por outro lado, aqueles que permaneceram nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação, de modo a desfrutarem da oportunidade de trabalho e de aprendizado, modificando os hábitos infelizes a que se tem submetido, podendo avançar sob a governança de Deus. Allan Kardec diz, no Livro dos Espíritos, a majestosa obra da codificação, na questão 685, que educação é uma proposta de ensinar o educando a mudar hábitos, naturalmente mentais, por causa dos vibriões psíquicos, por causa do anestésico da alma, as emoções, os sentimentos, que leva-nos ao estado de barbárie, ao estado de agressividade, ao estado de violência, ao estado de desamor, aos conflitos interiores enormes, naturais, de espíritos muito próximo do seu começo, que de sua finitude, como espíritos puros. Esse projeto faz com que hoje nós estejamos a ver, no nível das emoções, um brutal desequilíbrio. A ponto de pensadores dizer que o planeta Terra está se transformando num hospital psiquiátrico. E é verdade. Diante da sua completa estrutura, tendo na presente reencarnação os momentos finais de sua presença no planeta Terra. Isso quem está dizendo é Joana de Ângeles, nessa mensagem, A Grande Transição. Caso se oponham a essas exigências da evolução, também sofrerão um tipo de expurgo temporário para regiões primárias entre raças atrasadas, tendo o ensejo de serem úteis e de sofrer os efeitos danosos de sua rebeldia. Lei na consciência, aonde se encontra elaborado a lei de Deus, questão 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência. Esse processo de expurgo necessário para que nós tenhamos, então, a psicosfera do planeta com a energia mais saudável que a hoje faz parte dessa psicosfera. Isso naturalmente levará ao impedimento temporário desses que daqui forem expurgados para regiões primárias.
nascendo, e esse processo já está em andamento. Uma aceleração nos próximos 30, 40 anos para essa renovação dos espíritos reencarnados na Terra. Concomitantemente, espíritos nobres que conseguiram superar os impedimentos que os retinham na retaguarda estarão chegando. Ouvi de Divaldo Franco a relação de alguns nomes que estão dentro desse retorno. Um deles, Joana de Ângeles. Joana de Ângeles diz para Divaldo, e vocês podem pegar isso porque essa palestra dele está em DVD, e ela diz para o Divaldo que a reencarnação dela está pronta, esperando que ele desencarne. Aí, por 2016, 2017, é mais ou menos assim que ela diz. Voltando Joana para a Terra e como educadora, com Jesus, aquele que aqui pode entrar, porque se eu for para os centros culturais da Terra, ele não pode entrar. As escolas da Terra não têm ainda suporte emocional para receber Jesus em sala de aula. Por enquanto é assim. Já essa escola aqui, não é? Essa escola aqui tem ele na sua excelência do amor para conosco, ensinando-nos como psicoterapeuta por excelência o caminho da construção do reino dos céus em nossos corações. Que escola é essa? Que os senhores são alunos assíduos, dedicados, trabalhadores, conscientes, lúcidos, despertos, educando-se para a vida, educando-se para a morte, encantadora transição da prisão biológica, de um corpo que limita, de um cérebro que limita a manifestação da grandiosidade que é o Senhor, que é a Senhora, que é você. Luz que precisa vir à consciência, fazendo com que nós tenhamos em nós, já hoje e agora, esse estado mental de um ser em transição. Os senhores estão nesse momento, nesse nível de transição. Um desafio de superar os componentes psíquicos de séculos vivos em forma de impulsos, levando-nos à repetição psíquica e comportamental dos equívocos do passado. E um homem novo nascendo desse programa que os senhores aqui, em toda essa proposta espírita pelo planeta Terra, somos iniciantes, mas um desejo enorme de aprender a amar. Desejo sincero de mudanças trazem os queridos amigos aqui. Às vezes o homem velho, aquele ser ainda com viciações mentais, assoma, e a gente tem crises morais porque não conseguiu superar. Mas não fica caído. Levanta e continua a jornada desse processo lindo de evolução. Estão chegando então esses amigos queridos para promoverem o bem. Eu ouvi de Divaldo, Joana de Ângeles, Mozart e Beethoven, segundo Divaldo Franco. Outros ligados ao universo religioso aqui da Terra, para acelerar esse processo de implantação da proposta de Jesus, o Cristo, na formação de uma nova sociedade. É uma revolução. E os senhores são esses revolucionários. Todos nós.
Da mesma forma, missionários do amor e da caridade, procedentes de outras esferas, estão revestidos da indumentária carnal para tornar essa fase de luta iluminativa mais amena, proporcionando condições dignificantes que estimulam ao avanço e à felicidade. Dentro do programa construção de um novo modelo de sociedade, dentro do programa de o futuro da humanidade, os senhores estão mergulhados com um monumental conjunto de obras de espíritos de elevada estirpe que pela gloriosa mediunidade tem chegado ao planeta Terra. Quantas reflexões fazemos nós com relação aos educadores que nos chegam? Li essa semana, reli a obra sobre Emmanuel, o programa de evolução de Emmanuel, lembrando ele lá como padre Damiano na obra, Lourenço, Renúncia, lá como padre Damiano, depois como Manuel da Nóbrega, fundador da cidade de São Paulo, primeiro escritor brasileiro. Amor e sabedoria de Emmanuel, educador por excelência, trazendo-nos a história do cristianismo nos seus livros da época do início da proposta cristã, há 2000 anos, um monumental relato de sua experiência evolutiva, como escravo Nestório, 50 anos depois, Paulo e Estevão. Paulo e Estevão vai estar um dia nas escolas, nas salas de aula. Mas claro, por enquanto, lá se chega com educação e espiritualidade. Mas é espiritualidade sem espíritos. Fique todo animadinho não, que ainda vai levar um tempinho a mais. Adora Encontre, que vocês receberam o nosso convite para conosco estar no dia 1º de setembro, lançou o seu último livro, Educação e Espiritualidade. E na Universidade Federal de Pernambuco, você tem o mestrado e doutorado em Educação e Espiritualidade. Mestrado, doutorado, no curso da Universidade Federal de Pernambuco. Os queridos amigos que estão lá trabalhando. Nesse programa, o projeto tem uma construção em 3 estruturas: intrapessoal, interpessoal e transpessoal. Para ensinar você a se conhecer no intra, a relacionar-se e aprender a conviver no inter, e uma consciência não biológica. Mas isso é matéria dessa sala de aula aqui há 82 anos. Com certeza, esse material da construção, iluminando consciência, a nossa Joana diz que o amor, para ser pleno, exige iluminação de consciência. Só um programa de educação faz isso. Tenho dito com muito carinho, começa nas universidades do mundo o projeto ABC de espiritualidade. Os senhores aqui já têm diplomas, com certeza, em relação ao projeto que é ABC das universidades do mundo. Imagina que estrutura grandiosa. Chega-nos com Emmanuel, André Luiz. Imagine o amor desses espíritos, supervisionados por espíritos superiores. O André é intermediário de uma equipe
de espíritos mais elevados e através da grandiosa obra, através do Chico Xavier. Nós que aqui estamos, saindo da ignorância, já sabemos, porque estamos na terra. Se eu perguntar aos senhores, com certeza e facilidade vocês me dirão qual é o sentido da terra de você estar aqui. Mas isso é para poucos, pouquíssimos, porque a grande maioria não sabe. Não sabe hoje, quanto mais o futuro, não sabe. Não serão apenas, ou seja, serão. Ok? Não serão apenas os cataclismos físicos que sacudirão o planeta. Esse não aí é afirmativo. Não serão apenas. Claro que haverá essa acomodação geológica, placas tectônicas, e ainda há a possibilidade de bomba atômica acontecer, levando a cataclismas inimagináveis. Ainda há essa possibilidade. Como resultado da lei de destruição, geradora desses fenômenos, como ocorre com o outono que derruba a folhagem das árvores, a fim de que possam enfrentar a invernia rigorosa, renascendo exuberantes com a chegada da primavera, mas também os de natureza moral, social e humana, que assinalarão os dias tormentosos que já se vive. As nossas casas, escolas, centros espíritas, de braços abertos, recebe cotidianamente para uma revelação àqueles que aqui chegam atormentados, angustiados, estressados, depressivos. Como sou homem público, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas lá no CECI Costa, a instituição que eu trabalho, temos um atendimento fraterno. E quase todo dia alguém nos procura na instituição em busca de esperanças e consolações. E como nós temos a dar esperanças e consolações. Jamais viria aqui para uma abordagem psicológica espírita focando negativo, jamais. Ele existe apenas tão somente pela ausência de uma consciência enobrecida pelo amor. O futuro, disse eu, da humanidade é esplendoroso e nós viveremos ele. Na verdade, já estamos a viver. Com essa cultura, com esse projeto, com essa reprogramação, você não é mais um ser atormentado, estressado, angustiado, violento, medroso, com culpa, com mágoa, com inveja, com ressentimento, com medo. Os senhores não têm mais isso, não é verdade? É. Em uns mais, em outros menos. É conquista de cada um. Mas estão em busca. Já raia em nosso psiquismo as energias salutares do perdão, da benevolência, da indulgência, do alto amor. Já. Porque os senhores estão nessa escola e aqui lhes é ensinado isso. A não ser que sejamos nós, alunos relapsos, que não frequentamos a escola, que vamos uma vez por outra, que não estudamos
e ainda na preguiça tem direito, Deus deixa, sem problema nenhum. E a lei de amor nos esperará daqui a 100 anos, 500 anos, 2.000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos. A decisão é nossa. Livre-arbítrio, responsabilidade na construção. Imagina como no psiquismo diário de vocês, a esperança, a confiança absoluta na lei de justiça. No programa que os senhores, há 150 anos atrás, experienciaram encontros em departamento de pesquisas reencarnatórias, laboratórios anatômicos, conforme está em Evolução dos Mundos, dentro do programa Reencarnação, podendo, acompanhado por seus queridos amigos, lá ver experiências em vivências passadas. 1, 2, 3, até que chegue uma hora que você diga, pare que eu não aguento mais. Arranje dele logo um jeitinho de eu voltar para a terra. Foi isso que vocês fizeram. E eu também, claro. Olharam para aquele cidadão que está ali, Luiz Honorato de Moraes, amigo de mais de 35 anos, lá na Casa dos Humildes, e disseram, ô meu filho, é hora de voltar. Terás a oportunidade de conhecer a doutrina dos espíritos. Grande tesouro para que tu possas trabalhar a grande transição planetária mental. E aí está o companheiro Honorato, já de mais pronta para daqui a pouco desencarnar. Mas é claro, e vocês pensam o quê? Aquele conjuntinho de rock que estava tocando em São Paulo, baterista lá animado, 1 milésimo de fração de segundo, ele caiu por cima da bateria e desencarnou. Educação para a morte. Inconcebível você não ter. Se tiver apego ao corpo, apego à família, apego a dinheiro, apego a nada. Nada lhe pertence. A mulher não é sua, o marido não é seu, o carro não é seu, o dinheiro não é seu, o corpo não é seu e vai morrer daqui a pouco. A tua chance de morrer é 0. Morrer tu, Honorato, sem chance. Nenhuma. Vida total. Meu mestre, nosso mestre, veio para que tenhamos vida em abundância. Quando eu vejo as lindas paisagens reveladas pelos nobres espíritos de como é a vida no mundo espiritual, dá vontade de ir embora para lá. Sim, senhor. É claro. Coisa mais linda, e eu já brinquei com você, mas é verdade. Minha esposa está ali. Desencarnaremos mais tarde. E espero que a gente vá viver junto no mundo dos espíritos. Para isso, será necessário que a nossa relação seja de amor. Se não for, ela vai para uma região, eu vou para outra, e a gente vai namorar no mundo dos espíritos. Acho lindo isso. Faz parte. Noivar e casar, amigo, no mundo dos espíritos, está na obra do André Luiz. Isto é cristianismo, isso aqui é cristianismo. Mensagem pura, mensagem de grandeza, grandeza moral, estrutura inabalável na rocha do conhecimento. Bonito demais. Me empolgo porque é para se empolgar mesmo diante de um projeto de vida tão encantador.
Isso leva você psicologicamente a outro nível. Aí vem os órgãos adoecendo. O tempo, o abuso, a lei de causa e efeito, natural. Mas você não é mais perturbado porque tem um câncer. Não. Acidente vascular cerebral. Também não. O corpo fica enfermo. Eu não. Não sou corpo. Sim, senhor. Isso é que é proposta de saúde integral. Essa escola não só apenas apresenta um programa educacional ético-moral, mas também ensina a você a aprender a ser líder das suas emoções, líder dos seus pensamentos e ser seu terapeuta. Os senhores têm tudo para curar-se. Queira-o, diz Joana de Ângeles. Algumas das construções mentais que eu faço aqui é das suas 17 obras, que tenho a felicidade de estudar há 15 anos junto com amigos. Essas construções. Os combates apresentam-se individuais e coletivos, ameaçando de destruição a vida com hecatombes inimagináveis. Natural. Vida, desafios e soluções. É o título de uma dessas 15 obras da nossa educadora. Esses combates individuais, no inconsciente muitas vezes. Como é que os senhores imaginam que o universo psíquico inconsciente dos senhores é? Como? Quantas vivências, não falo mais em vidas passadas, só há vida, mineral, vegetal, animal, hominal, espiritual, vida. Quais são as experiências arquivadas na estrutura inconsciente, provocando combates? Inúmeras. Somos espíritos onde já fizemos conquistas nobres e onde também tivemos momentos dolorosos que nos levam inconscientemente a imaginar que não merece ser feliz. Posso afirmar isso em todos os congressos de psiquiatria, de psicanálise, de psicologia, todos eles. Você é o resultado das vivências milenares na polaridade masculina, na polaridade feminina, na Terra ou em outros planetas. Claro. Meu querido irmão, que aí está, essa pose bonita de homem de bem, isso já foi uma mulher linda no passado. Era, amigo, uma loura bonita. O que será que tu fizesse nessa época? Deus está vendo. O nosso passado é real e faz com que nós tenhamos conflitos inconscientes. Como eu gosto muito de estar nesses momentos, vou fazer um marketing para voltar. Culpa, por exemplo. Os senhores imaginam como é que no dia a dia, na vida interior, vocês trabalham as culpas? Talvez não. Já que toda a cultura ocidental colocou no inconsciente coletivo a bendita da culpa e, como consequência, o necessário castigo para libertar aquele que está em culpa do que fez. Aqui, mas não. O processo de libertação da culpa aqui é pelo amor. Castigo não. Castigo não existe. Só na ignorância. Na cultura da ignorância.
alimentando, enviando para esse consciente essa estrutura. Esse caminhar dentro das minhas limitações que estou a apresentar vai determinar o futuro da humanidade. Sim, senhora. Com a supervisão de Jesus, com algumas revelações que a gente pode dizer. Não é necessário obrigatoriamente que você acredite. Muitas delas só o irmão Tempo vai confirmar. Algumas dizem que foi Chico Xavier que informou, etc, etc, etc. Algumas informações que a gente coloca de stand-by e espera para essa grande transição mental. A loucura decorrente do materialismo dos indivíduos. A sociedade é materialista. Vai para as igrejas sem um aprofundamento da proposta religiosa e vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Isso não é meu não, é de Confúcio. E algumas pessoas estão dizendo que é do Dalai Lama. Não é do Dalai Lama, não. Esse pensamento é de Kung Fu-tse, de Confúcio. Quando perguntaram a ele qual era a imagem do perfil dos humanos. Lindo de viver. Livro dos Espíritos. Contribuição do Espiritismo para o progresso da humanidade. É a pergunta que Allan Kardec faz. E eles dizem lá. Destruindo o materialismo, etc, etc, etc. Dentro dessa proposta evolucionista, os senhores vivem. Uns mais, outros menos, uns novinhos chegaram agora, outros mais antigos, com mais experiência, mais conhecimento, formando essa consciência evolucionista, não mais mentalmente comportam-se com os conteúdos do materialismo de posse, de medo, de unicidade de vivência. Essa escola já libertou vocês desse nível de sono, sem sonhos, que predomina na grande massa da humanidade. Isso gera estabilidade emocional encantadora, saindo do analfabetismo, pesquisando, memória extracerebral em laboratório. Eu acho que eu já apresentei aqui, numa das vezes, uma experiência de EQM, experiência de quase morte, que a TV Bandeirante, durante a semana passada, de maneira pobre e infantil, falou, tocou, que teria tido na Inglaterra, não sei aonde, médicos estariam explicando a experiência de quase morte. Uma apresentação pobre, primária, infantil, que não resiste à menor das interrogações daqueles pesquisadores que apresentam a EQM. Nada. Apenas e tão somente sensacionalismo, sem aprofundamento maior. Aqui não. Quando você, nos grupos de estudo, nos momentos de reuniões públicas doutrinárias como essa, os senhores entram em conhecimento, como dá-se, como é. Aquele que deixa o corpo biológico, vê o corpo biológico, sai de dentro do hospital, vai para a rua, vê acidente na rua, volta no corpo biológico, sabe a placa de lá. Eu quero que me explique como é que é. Ainda não tem não. Mas é bom que se pesquise. Já que toda a estrutura de ciência é divina. Toda. É de Deus. Esfacelam-se os lares. Desorganizam-se os relacionamentos afetivos. Desestruturam-se as instituições. As oficinas de trabalho convertem-se em áreas de competição desleal. As ruas do mundo transformam-se em campos de lutas perversas, levando de roldão os sentimentos de solidariedade
de respeito e de amor ao próximo e de caridade. Meu filho, só para me situar, quantos minutos eu tenho a mais? 5? 10? Sim? Meia-noite? 2 horas? 2 minutos. Faça isso comigo não, está tão bom. Ao menos eu acho, porque o assunto é nobre, encantador. Deixa eu ir para um momento de grandeza, já que eu tenho tão pouco tempo. Hoje é um dia festivo, vou dar mais tempo. Oh, meu filho, muito obrigado. Os espíritos que estão aqui agradecem. Desencarnado assim, nunca entraram nesse programa, etc. Até uns chegaram aqui pensando que ainda estavam vivos. É assim, ó. Não, vivo no sentido biológico. Não sabe. E vão sair daqui, já levaram susto. Vocês morreram. Tá ligado? É bom demais. A fatalidade da existência humana é a conquista do amor que proporciona plenitude. Mais tarde, antes de dormir, quando você vai fazer proposta terapêutica, antes de dormir, começando pela observação, porque você não sabe se vai acordar amanhã. Se liga. Às vezes a turma faz um programa e diz para mim, daqui a 3 anos, eu digo, é assim. Bote sempre a possibilidade de não poder sê-lo. Então, nesse momento, que a gente possa pensar, que tesouro é esse que a mim está sendo dado, e o que é que eu estou fazendo do tesouro doutrina espírita. Isso aí nós já sabemos, né, de cor salteado, a natural lei de causa e efeito. O progresso é inevitável. O que não seja conquistado através do dever, sê-lo-á pelos impositivos estruturais de que o mesmo se constitui. Esses impositivos estruturais é o modelo que aqui é apresentado, é a proposta como Jesus poucas vezes entendido no planeta Terra. Cada um de nós tem um Jesus. Cada segmento cristão tem um Jesus. O meu irmão evangélico tem um, o meu irmão testemunho de Jeová tem outro, o meu irmão católico apostólico romano tem outro, e o meu irmão espírita tem outro. As construções diante do nosso nível de percepção, interpretação, compreensão, faz dele o mais desconhecido dos humanos, conforme Juan Arias, o escritor espanhol, estuda com a gente. A melhor maneira, portanto, de compartilhar conscientemente da grande transição é através da consciência de responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonização, a harmonia do conjunto, que foi retirado do cristianismo, a responsabilidade pessoal. Vem a doutrina dos Espíritos colocá-la no seu devido lugar. A cada um será dado segundo suas construções, na consciência, no self, na individualidade. Que mundo encantador é esse que vocês já vivem? Nessa a respirar humanização, tantos projetos lindos dentro dessa construção de responsabilidade.
alguns aqui, educando e educador, nesse programa de responsabilidade, solidariza-se com esta casa e com a sociedade lá fora e vai fazer campanha do quilo. Um dos mais brilhantes momentos da educação na experiência evolutiva do homem na Terra. Renunciando ao seu egoísmo, renunciando ao seu comodismo, renunciando à sua indiferença, porque nasce no seu psiquismo o desejo de benevolência, de solidariedade. É bonito demais essa grandiosa proposta de trabalho que o Dr. Bezerra de Menezes e o nosso querido Elias Alverno Sobreira trouxe para que nós possamos viver esse tipo de transição nobre, encantadora, em nome de Jesus, uma manhã toda falando do amor. Ah, como o futuro é lindo que nos espera. Encantador, lindo. Agora que completou 1 hora, ele disse que eu tenho um pouquinho mais, daqui para frente é um pouquinho mais. Nenhuma conquista exterior será lograda se não proceder das paisagens íntimas nas quais estão instalados os hábitos. Esses de natureza perniciosa, vibriões psíquicos, que vão danificar a estrutura hormonal, hoje e agora, do seu DNA, o mapa da vida. Isso está dito no livro Dias Gloriosos, da nossa educadora Joana de Ângeles. Nossas ações, nossas ondas mentais, ondas médias, ondas longas, ondas curtas, ultracurtas, super ultracurtas, qual é a que você vive? Possivelmente nós, né? Nas duas menores, médias e longas, nada vertical. Joana diz que quando você se permite as estruturas dos hábitos negativos, a estrutura hormonal do DNA será desestruturada. Como consequência, as estruturas do corpo eletroeletrônico, as memórias psi do perispírito arquivarão a informação e, diz ela, a reparação inicia-se no mundo dos espíritos e leva séculos. Dias Gloriosos é um colosso de obra, onde ela estuda, à luz da doutrina dos espíritos, embriologia, engenharia genética, clonagem, etc, etc, etc. Paisagens íntimas, esses de natureza perniciosa devem ser substituídos por aqueles que são saudáveis, portanto, propiciatórios de bem-estar e de harmonia emocional. Na mente está a chave para que seja operada a grande transição. A mente não é fisiológica. Teu cérebro não serve para pensar. Ele não tem capacidade, porque ele é uma estrutura física, biológica. O pensamento nasce nos intricados painéis da mente, em forma de ondas, pela estrutura cerebral, terceira circunvolução esquerda, e daí decodificado e transformado em comunicação. Na mente está a chave para que seja operada a grande mudança. Quando se tem domínio sobre ela, os pensamentos podem ser canalizados em sentido edificante, dando lugar às palavras corretas e atos dignos. Domínio sobre a mente. Educar a mente. Disciplinar a vontade. Monumental programa de saúde integral. Isso está no livro Ser Consciente. Esse texto que eu acabei de dizer, de Joana de Ângeles, da série psicológica. Os senhores vão sair daqui
E um dos projetos é esse. Perturbados. Rapaz, aquele caba disse que eu tenho que dominar os pensamentos. E como é que eu vou fazer isso? Pensar positiva ou negativamente é uma escolha sua. E ninguém pode fazer essa mudança por você. Só você. É lindo esse momento. Vou terminar. O indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta. Dispondo das ferramentas morais do enobrecimento, torna-se cooperador eficiente em razão de trabalhar junto ao seu próximo, pela mudança de convicção em torno dos objetivos essenciais, ao tempo em que se transforma num exemplo de alegria, felicidade para todos. Aonde você estiver. A autoridade moral é irresistível. Aprendendo a falar retamente, ouvir retamente, pensar retamente, meditar retamente, operar retamente, toda uma reestruturação. Já as suas energias psíquicas é a companhia dos desencarnados que a sociedade lá fora, por não estudar, não sabe. Os senhores sabem demais. Alguns veem, alguns ouvem, alguns sentem. E Lourenço nem vê, nem ouve, nem sente. A turma diz, eu fico olhando assim. Ou eu vou por livro, ou não sai nada do que é do projeto a ser feito. A inspiração, sim. Amigos espirituais aqui comigo, é claro. Mas o conteúdo está no meu psiquismo porque eu estudei. Aí vem a inspiração, vem fácil, vem ideias, faixa de ondas, às vezes queimando a testa. É o único fenômeno que eu tenho com relação ao mundo dos espíritos. O que dá a convicção é o estudo. Tem gente que vê e não acredita, ouve e acha que está louco, etc, etc, etc. Nessa escola aqui ainda tem mais o componente dos imortais, cantador. O bem fascina todos aqueles que o observam e atrai quantos se encontram distantes da sua ação, o mesmo ocorrendo com a alegria e a saúde. Naturalmente tem mais material, mas a gente tem um horário a cumprir. E eu tenho uma música linda para a gente terminar. O grande futuro da humanidade. Os senhores já estão vivendo hoje. Nesse campo mental de perdão, de benevolência, de indulgência, de amor. Transformando você num homem de bem. O grande futuro da humanidade. Anunciado pelas Escrituras. Pela doutrina dos Espíritos. É a formação de homens de bem. Vamos ver com Nando Cordel, que estamos juntos num projeto social, num projeto encantador. Deixei para vocês um convite, porque no dia 1º de setembro do ano 2000, 1º de setembro agora, o dia todo, num hotel no Recife, com a nossa querida Dora Encontre, pesquisadora, pedagoga, encantadora, irmã, estudando a proposta de amor à luz da doutrina dos espíritos, projeto Delores Edgar Morin, que também levaremos para dar a sua contribuição, nessa manhã, nessa tarde do dia 1º de setembro. Lá embaixo tem o banner informando o hotel, telefones, etc., dentro desse programa. Alguns das minhas entrevistas em televisão, de um programa que eu tinha, estão aí embaixo,
Culpa e Consciência, Amar se Aprende, um estudo sobre a morte, Anjo de Guarda, Doenças Psicossomáticas. Alguns dos senhores, nas minhas vindas por aqui, já têm esse material, e alguns amigos que queiram, pela primeira vez, levar, consultar, estudar, formar grupo, dar de presente, estarei lá embaixo com vocês. Vamos, pois, à grande transição nas Escrituras e na doutrina dos Espíritos que nos propõe esse ser. Por favor. Verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e caridade, de pureza e de bondade. Interroga a consciência se essa lei já violou. Não comete o mal, tem fé em Deus e na bondade. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima desses bens só temporais. Quando nas dores da vida e nas decepções aceita sem murmurar, porque são provas ou expiações. Encontra benefícios nos serviços que prestam, nas lágrimas que secam e nas consolações. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de si, antes dos seus. É bom, benevolente, humano e muito mais. Nem de raça, nem de crença, distinção ele não faz. Respeita todas as convicções. A caridade sempre é seu guia. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa todo dia. É indulgente com as fraquezas alheias. Não procura defeitos nos outros. Estuda suas próprias imperfeições. Trabalha sem cessar para combatê-las. Não se envaidece com a sorte ou com os dons pessoais. Usa, mas não abusa dos bens materiais. Se tem alguns dependentes nas relações sociais, trata com benevolência e muita paz. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É um homem. Nossa, enquanto não podia ter